Olá, minha turminha do 7º ano, tudo bom? Nesse vídeo nós iremos realizar algumas questões. Vamos lá? Página 23 do nosso livro de História, tá? Na seção Agora é com você. Primeira questão. No início da colonização de suas terras na América, o governo português estimulou os colonos a trabalhar com a produção de açúcar. Quais foram as razões para essa escolha? Ora, pois... Portugal já fazia essa produção em suas terras, certo? Lá na Ilha da Madeira e as duas Açores. Eles já dominavam, já sabiam como construir todo esse engenho, toda essa estrutura. Então, eles já tinham conhecimento. E outro fator que eu acho que é o mais importante, o açúcar é um produto altamente rentável. E todo esse lucro, toda essa produção feita na colônia, ia para onde, meus queridos, hein? Para a metrópole, muito bem, eles iriam para a metrópole, não ficavam ali na colônia. Então, os caras, opa, vamos produzir o açúcar aqui, vamos vender o açúcar e o lucro vai para onde? Para metrópole. Então, por isso que estimulou-se a trabalhar com cana-de-açúcar. Vamos aqui na página 24. A partir do século XVI, a colônia portuguesa na América passou a produzir açúcar em grande escala. Descreva qual foi a estrutura montada para que isso se tornasse possível. Olha só, aqui a estrutura brasileira, para essa venda desse açúcar, foi montada uma grande estrutura. Latifúndio, né? Monocultura. Lembram, latifúndio, grandes porções de terra. Monocultura, uma única cultura, que seria o quê? A cana-de-açúcar, certo? Essas fazendas iriam produzir a cana-de-açúcar, que tinham como mão de obra principalmente o trabalho escravo. Olha só, isso aí foi um fator determinante desse lucro. Por quê? Porque os caras não iriam gastar com pagar salários, impostos, férias, 13º. O cara era escravizado. Lembre-se o conceito do trabalho escravo. Trabalho que você faz e não recebe nenhum tipo de remuneração, tá, meus queridos? Vamos aqui à nossa terceira questão. Segundo alguns estudiosos, a produção de açúcar no Brasil fazia parte de um negócio em escala mundial. Como esse negócio se manifestava? A produção de açúcar em terras brasileiras era um negócio que envolvia os continentes americano, europeu e africano, pois o financiamento para a construção dos engenhos instalados no Brasil vinha em determinado período dos Países Baixos e a mão de obra utilizada era predominantemente africana. O açúcar produzido era embarcado para a Europa e de lá distribuído pelo continente europeu e por outras partes do planeta. Vejam aí que 3 locais estão envolvidos nessa produção de açúcar, certo? E se você olhar as consequências desse envolvimento nessa produção do açúcar, esses 3 não tiveram desenvolvimento igual. Só quem ficou com a maior parte do lucro era quem? Os europeus. Porque a África é o quê? Iam lá buscar os escravos, iam lá pegar as pessoas para escravizá-las, certo? Africano não é escravo, ele foi um povo escravizado, certo? Então eles pegavam essas pessoas no continente africano, traziam para a América, os escravizavam, certo? Então esse povo só tem uma infeliz lembrança, né, dessa época continental, colonial, certo? A colônia, por sua vez, estava ali sendo plantado, sendo toda a produção em suas terras, mas o lucro ia para onde? Para a metrópole. E a questão do tráfico negreiro se tornou altamente rentável. Lembre-se, aquela estrutura que o cara ia lá buscar pessoas na África, as escravizavam, né, leiloavam ela em praça pública, enfim, tudo isso aí, toda a base econômica colonial era da mão de obra escrava, certo, meus queridos? Vou ficando por aqui, espero que estejam realizando as atividades, eu quero recebê-las também, tá, meus pequenos, ó? Beijão e até a próxima!